analisa a forma como de repente se constrói uma certa... as moças ingênuas que vão tirar fotografia no mato, né? Como o meu amigo aqui já tinha falado dessa sociedade machista, eu acho que essa visão está nessa linha, de ver a mulher como ingênua, né? Como uma bobinha que caiu só na lábia, quando eu acho que a coisa é muito mais complexa, né? Pegando um gancho no que ele falou, do caldo cultural, quer dizer, que sociedade é essa que a gente vive, que acaba exercendo uma pressão e formando uma mentalidade em que as mulheres acabam, ou as mocinhas acabam fascinadas pela busca do sucesso, né, da fama, e por um caminho fácil, muitas vezes. Né? E eu acho que o fascínio, ele sempre cega as pessoas. Então, eu não as vejo, na minha opinião, não seriam tão ingênuas, até porque não são meninas do interior, privadas de ter acesso a meios de comunicação. São jovens adultas, 20 e poucos anos. Né, com atividade, até uma tinha um envolvimento com dinheiro, quer dizer, ela tinha posses, ela tinha uma certa independência dela. Então, eu acho que é mais a mentalidade que é formada que acaba fazendo com que os valores que as meninas busquem sejam valores de sucesso imediato, de busca de ascensão social e de prestígio, às vezes cegando, como eu falei, e não podendo avaliar os riscos que isso acarreta. Né? Agora, essa mulher que hoje é mais liberada, com uma postura mais agressiva, etc., será que ela estimula esse tipo de agressão, de agressividade, essa violência do homem? O homem que se sente acuado e quando chega ao limite da patologia, reage dessa forma? Eu acho que é o contrário, né? Eu acho que é o contrário. Muito provavelmente, essas moças são moças que estão vivendo o dilema e o conflito entre a antiguidade e a modernidade. Eu acho que é exatamente o oposto. E depois nós temos que levar em conta também o seguinte fato: todo indivíduo donjuanesco, ele conhece bem a mentalidade feminina, ele trabalha bem com isso. Bom, ele dizia tem claramente, não, é só falar o que elas querem ouvir, que elas fazem o que você quer. Essa frase é muito emblemática, ela é muito significativa, porque ela é muito autêntica. Quando você diz para alguém que foi educado como a mulher é educada na sociedade brasileira, que é uma educação com induzimento para a passividade, quando você diz para essa mulher o que ela quer ouvir, você já está conquistando, você já está com um approach extremamente persuasivo, quase de efeito hipnótico. Isto na mão de um sujeito donjuanesco. Veja, não falando do Francisco, mas falando do provável criminoso, nós sabemos que na criminalística a gente sabe que frequentemente são homens com grandes dificuldades sexuais. Às vezes, inclusive, com uma homossexualidade latente e não resolvida. Gregório Maranhão tem uma tese de que todo Dom Juan é um homossexual frustrado. Então comete crime e assassina aquela pessoa que ao mesmo tempo é o objeto do seu desejo, mas é um desafio que ele não sabe resolver. E ao mesmo tempo também a modalidade sexo anal, que ele parecia praticar com todas as suas vítimas, talvez tenha algo a ver com isso. Agora, ao mesmo tempo, ele sem querer, evidentemente, tomando muito cuidado para não estigmatizar a questão da homossexualidade. Mas Claro. Quando é reprimida, certamente... Não, mas nós estamos falando de uma homossexualidade não assumida, porque a homossexualidade assumida, esta é uma opção e um direito do indivíduo. Né? Agora, quando você reprime impulsos de quaisquer natureza, inclusive o heterossexual, você provavelmente, Freud tem uma colocação, todo recalcado retorna com mais força e deformado. Porque aparentemente ele viveu por algum tempo com um travesti e parece ter tido algum tipo de relação, se é que estamos falando da mesma pessoa, né? Sempre lembrando isso, o assassino e o suspeito. Porque tem muita fantasia coletiva histérica, né? Claro. Quer dizer, vai aparecer, eu tenho certeza que se esse crime ficar na mídia mais 15 dias, vão surgir dezenas de candidatos a astros para tentarem também participar desse psicodrama social, né? Pois é, falando em psicodrama, entramos na sua área, não é, Fátima? Por que é que a polícia, primeiro, expõe um suspeito dessa forma à execração pública, não é?
Por que é que depois a imprensa embarca com frequência nessa execração, mostrando esse suspeito como se já fosse o condenado, né? Por que é que os advogados brigam para ter o direito de defendê-lo? Quer dizer, todas essas questões fazem parte de algum circo psicodramático, né, da sociedade, isso, ou a gente está vendo aí manifestações do desejo de aparecer de todas essas pessoas envolvidas, de todas essas instituições que eu mencionei? Acho que isso mexe muito com o emocional, né, de todo mundo, está todo mundo muito envolvido. E as pessoas estão indignadas. Claro, mexe como foi a filha daquela pessoa, pode ser uma nossa filha, uma pessoa mais próxima. E acho que a tendência inicial numa situação de tensão como essa, é separar o bem do mal. Então o mal está lá e eu sou do bem, né? Eu não tenho nada a ver com aquilo. Quando, na verdade, numa situação mais ponderada, a gente vê que não é bem assim, né? O Jacó mesmo falou aqui que quem não teve sonho, quem não teve os limites não são tão claros, é uma questão de controle. Mas eu acho que numa situação de tensão e crítica como essa, a tendência é assim, achar o culpado, como se com isso todos ficassem mais tranquilos. E redimidos, né? E redimidos, exatamente. O tal fenômeno do bode expiatório. Tarado é ele. Né? Isso, tarado é ele, o mal está lá, a polícia cumpriu a sua função, nós estamos um pouco mais sossegados. E eu acho que, inclusive, um debate como esse, acho que tem uma grande importância, que é para a gente não ficar sossegado. Quer dizer, não é porque foi resolvido um caso que essa questão maior social esteja resolvida. Acho que é só um ponto de reflexão. Eu queria que a gente elaborasse um pouco sobre essa questão social. Quer dizer, estamos falando de um indivíduo doente, ou estamos falando de uma sociedade doente? Essa colocação sua eu acho ótima, porque, veja, é muito interessante, não existe, esse crime é um crime masculino. O crime do estupro seguido por homicídio, mulher não pratica. E é interessante porque nem sequer se cogita dessa hipótese. Ninguém imagina essa possibilidade. Não faz parte do imaginário social uma mulher que matasse uma porção de homens nessas circunstâncias. Então, é óbvio que existe atrás disso algo social. Quando a Fátima, inclusive, disse, as pessoas imaginam, podia ser com a minha filha. Mas aí a gente pode também levantar uma questão de autoindagação. E se fosse o seu filho? Você tem muita certeza de que você está educando o seu filho com um respeito profundo pela figura feminina? Ou você faz parte daqueles que acham graça quando o seu filho diz à noite que vai sair para a rua para caçar mulher? Que nós sabemos que é uma linguagem incorporada à chamada prerrogativa masculina. E ele se orgulha, vai pegar a mulher, vai comer a mulher num impulso de antropofagia. Comer é devorar, devorar é matar. Quer dizer, existe um ódio meio que latente, não é? Parece que o tarado que está nos outros, né, também está um pouco em todos nós, né? Aí como é que se controla isso? Na educação? Ou a nossa cultura é assim mesmo? Os anglo-saxões, por exemplo, têm um traço puritano na sua cultura. O presidente americano, Bill Clinton, é acusado de praticar sexo com a estagiária, e isso vira um escândalo nacional. No Brasil, talvez, isso nem virasse notícia, né? Então, o porquê? Será que é um mal da nossa cultura latina, brasileira, colonizada pelos portugueses? Eu acho que a questão é muito complexa, né? Eu acho que um primeiro passo sempre é a conscientização, quer dizer, tomar consciência do que está acontecendo para depois, numa segunda investida, tentar solucionar, né? Eu acho que a constatação que nós vivemos numa sociedade muito doente, ela é evidente pela forma como a gente trata as pontas mais fracas, que são os idosos, as crianças e as mulheres, são extremamente vilipendiados na nossa sociedade, né? Como ele mesmo falou, uma coisa, ou você mencionou a quantidade de estupros, a quantidade de violência contra a mulher. Então, é uma sociedade que está se pautando em princípios que não respeitam a fragilidade. Virou uma selva, é a lei do mais forte. E nisso, criança, idoso e mulher acabam sendo as vítimas mais fáceis, né?